Em nome da Solve e da NetApp, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Era para o antigo companheiro de vocês estar aqui fazendo a palestra, mas infelizmente ele foi teve um compromisso que não pôde adiar e eu vim para o lugar dele. Então, vou falar para vocês dos benefícios do storage no ambiente de TI atuais. Né? Qual que é a importância de TI hoje numa organização? Então, hoje estamos vivendo um momento de transição. A gente sempre ouviu falar de servidores, de data centers, de CPDs, dependendo da idade de cada um de nós, tem um termo. E hoje veio à tona muito a ideia de cloud, de você jogar os seus dados em algum lugar de uma maneira mais eficaz e eficiente. Então, as áreas de TI das empresas, eles vão começar a mudar. Então, eles vão deixar de estar na área operacional e, se você está na área operacional, normalmente você é visto como um custo. Muitas vezes como um custo necessário, porque não tem como trabalhar sem área de TI, porém, você se alinha ao negócio. Com novas tecnologias, com novas possibilidades de utilização dos seus dados, a área de TI deixa de ser operacional, ela passa para a área mais estratégica, como vamos redirecionar a área de atuação da nossa empresa. Ele deixa de ser custo, passa a ser um gerador de receitas. Um bom exemplo disso aqui é a área de e-commerce, né? Então, a gente era acostumado aí na Casa Bahia para fazer as compras, hoje você pode entrar no site, compra na comodidade da sua casa e ele entrega. Mudou completamente o jeito de fazer negócio. Então, a área de TI passou a transformar os negócios, trazer mais rentabilidade, produzir para alguma outra empresa enquanto seu data center está ocioso, deixar ele mais eficiente, consumir menos energia elétrica. E de dados? Quanto de dados que a gente gera para poder precisar o que a gente precisa fazer? Então, em um minuto, enquanto que a gente vai passar esse slide aqui, mais de 47 mil aplicações foram feitas download do site da Apple. Mais de 48 horas de vídeo foram feitos upload para dentro do YouTube. Deixa eu procurar outra coisa aqui bem fácil. Ó, mais de quase 685 mil fotos compartilhadas pelo Facebook. Vocês veem uma quantidade imensa de dados. Como que a gente vai fazer para gerenciar isso? Né? Falar um pouquinho da NetApp aqui. A NetApp tem uma larga experiência em ter clientes com grandes massas de dados e auxiliar os clientes a como proteger esse dado, como ser mais eficiente, como consumir menos energia elétrica com a mesma quantidade de dados que outros fabricantes de storage. Então, hoje a NetApp tem mais de 100 clientes acima de 10 petabytes, dois deles, pelo menos, brasileiros, mais de 50 acima de 20, e o maior cliente da NetApp tem acima de 1 exabyte, que são 1000 petabytes. Então, a NetApp sabe como gerenciar essa quantidade enorme de dados, sabe como aconselhar os usuários, como fazer backups, como proteger os seus dados melhor, como recuperar os arquivos, como recuperar servidores. Né? E a gente viu lá, um cliente nosso tem mais de 1 exabyte. O que é storage? Né? Tradicionalmente, no começo, logo depois que Deus fez a luz, os servidores eram assim, né? Então o storage ficava interno dentro dos servidores. Então, a hora que você olhava lá dentro, ele tinha uma parte de processadores, memórias, outras placas e afins, e tinha também o storage. É claro que aqui dentro do storage é limitado. Não dá para chegar a 1 exabyte de storage somente usando discos internos, de uma maneira controlada e gerenciável. Tudo isso foi evoluindo e o storage, como precisou de mais espaço, ele foi para uma área externa. E a área externa ele ganhou funcionalidades, ganhou eficiência, inteligência, integração com as aplicações. Então, hoje os servidores basicamente são processadores e memória, e a parte de armazenamento de dados está sempre em storage externo. Como que nós vamos conectar esses storages? Então, hoje, quando a gente fala de storage area, né, rede de armazenamento de dados, normalmente a gente está falando de 3 modalidades. Uma delas é chamada Direct Attached, quer dizer, o storage está conectado diretamente no servidor, que aí
Ele é externo, mas não é exatamente uma rede. Ou estamos falando de SAN, Storage Area Network, que é normalmente utilizado para tráfego de blocos. E NAS, que é o mais conhecido do storage externo, que todo mundo ouve falar, e ele é normalmente mais dedicado a arquivos, né? Qual a grande diferença de SAN e NAS? Não vale dizer que SAN é NAS escrito ao contrário, que já ouvi isso centenas de vezes. Principalmente onde estão o sistema de arquivos. Quando a gente está falando em SAN, o sistema de arquivos está dentro do servidor. Então, todos os dados que estão aqui dentro do storage, é como se fosse uma caixa preta. O storage não sabe o que tem lá dentro. Ele não domina nada daquilo. E a hora que a gente está falando de NAS, que é o mundo da onde a NetApp nasceu, né? Mais de 20 anos atrás, começamos a fazer NAS, foi o primeiro storage NAS do mercado, o sistema de arquivos está dentro do storage. Se o sistema do arquivo está dentro do storage, o storage consegue fazer um backup eficiente. O storage consegue fazer muita coisa para os arquivos de vocês, para tornar eles mais maleáveis. Tá? Então nós vimos lá, enorme quantidade de dados tendo feito uploads para algum lugar, a todo momento, né, a cada minuto. Se a gente não fizer nada, né, ou, claro, qualquer empresa de storage, nós somos remunerados por vender terabytes. Então, qualquer outro fabricante viria aqui e procuraria vender para vocês cada vez mais storage, né? Porém, a NetApp é totalmente diferente. E ela vestiu a camisa dos usuários e pensou, como que eu posso ajudar os meus usuários a comprar menos storage? Então, vou, primeiro, ajudar eles a protegerem os dados. Alguém tem uma ideia aqui de, em backup, qual o montante que soma o backup de um ano? De 1 terabyte? Não? Nenhum chute? 1 terabyte numa política normal de retenção, a gente fazendo 6 incrementais por dia, talvez o Edil até pudesse ajudar a gente se ele puder, se estiver por aqui. 6 incrementais durante o dia, no final de semana é feito um backup full. O full semanal fica por 4 semanas normalmente. Uma das semanas vira um mensal e vira 12 mensais para fechar o ano. Isso transforma 1 terabyte normalmente em 17 terabytes. Então, para a NetApp era simples, né? Eu só preciso manter os dados, forçar os meus clientes a receberem mais dados, que eu vou vender mais storage. Mas a NetApp pensou de uma maneira de fazer uma proteção de dados extremamente fácil, simples e que consome muito pouca capacidade. A NetApp foi a pioneira em lançar discos de alta capacidade, que na época a gente chamava de ATA, PATA, SATA, e hoje é o disco Nearline SAS. A NetApp foi pioneira em ter o Storage Tiering. A NetApp é pioneira e temos com muito orgulho dizer, né, dentro da nossa carteira de clientes, que temos clientes que compram 100 terabytes e com a nossa ideia de clonagem de dados em fim provisioning, eles usam 1.5 petabytes de storage. Eu preferia ter esse dinheiro no meu bolso, mas é com orgulho que a gente fala isso. E a NetApp tem um jeito de replicar com links menores. Então, toda vez que um iraquiano explodiu um comboio dos Estados Unidos, explodiu junto o storage da NetApp e ele é replicado via rádio, via satélite. A NetApp, com muito orgulho, diz para todo mundo, nós somos os pioneiros e únicos no mercado que temos deduplicação no storage primário. E temos compressão de dados para vocês armazenarem cada vez menos dados. Beleza? Tudo isso aqui daria palestras de horas e horas. Porém, hoje só me pediram para falar no máximo 40 minutos, então vou conseguir falar apenas de proteção de dados. O professor Queiroz, junto com a NetApp, está programando um dia aqui, como se fosse um NetApp Day, um Solve Day, a gente vai definir ainda, mas para a gente especificar melhor, trabalhar melhor esses outros itens aqui. Então, vamos lá, proteção de dados. Vocês vão imaginar assim, por que o Irata está falando especificamente de proteção de dados, né? Sendo que num ambiente normalmente tem servidores, redes e dados, e storage, por que eu estou falando especificamente dos dados, proteger os dados? Né? É de conhecimento de todos que vários ambientes estavam na torre gêmeas, né? Eles tinham o site de produção numa torre e o site DR na outra torre. Graças ao Osama Bin Laden, a gente tem a possibilidade de os dois sites morrerem.
Claro, você pode pegar o Gartner, IDC, vários institutos fizeram levantamentos. 80% dessas empresas, elas simplesmente desapareceram, se desintegraram junto com as torres gêmeas. E por que elas se desintegraram? Se comprar servidores, acatar o telefone 011-4373-9400, ligar para a Solve e pedir para entregar um servidor novo aqui. Pedir para entregar novos switches de rede. Pedir para entregar mais storage aqui. Simplesmente elas desapareceram porque não tinha mais dados. Tinha mais como contactar seus clientes. O que eles venderam. Como que estavam vendendo. De onde estava vindo a receita. Quais eram os fornecedores. Sumiram todos esses dados. Junto com as torres gêmeas. 80% dessas empresas sumiram. Então, isso traz para a gente falar um pouquinho de continuidade de negócios. Para a gente falar disso, eu tenho que fatidicamente falar de uma linha do tempo. Sua produção está rolando, de repente aconteceu alguma coisa. Alguém foi lá e o motorista do caminhão bateu o caminhão no poste de entrada, derrubou o transformador que alimenta o site de vocês. Então, qualquer fabricante de storage ou de soluções de proteção de dados vai vir aqui e falar para vocês de duas siglas que são normalmente utilizadas nesse mercado. O Recovery Point Objective, que todo mundo abrevia como RPO, e Recovery Time Objective, que todo mundo abrevia como RTO. Recovery Point, é a hora que você for recuperar, que ponto, quanto de produção você pode perder. E o outro é quanto tempo você quer levar para chegar naquele ponto. Simples, equação simples, né? Então, qualquer fabricante viria aqui e falava para vocês, se você puder perder dias de produção e poder levar dias para a sua aplicação voltar ao ar, essa aplicação, você faz backup dela em backup em fita. Se você pode perder horas e demorar horas para voltar, ou muitos minutos, você faz um backup assíncrono. E se você quer realmente perder muito pouco e voltar muito rapidamente, você faz uma replicação síncrona. A NetApp tem uma solução única no mercado que você não perde nada, porque a hora que morre um site, o outro site já está com os dados prontinhos, esperando os servidores virem buscar os dados. Vou falar dele um pouquinho mais para frente. E que diferença que a NetApp faz? Há 20 anos nós fazemos isso. Há 20 anos nós transformamos o ambiente de proteção de dados dos nossos clientes. Independente de quanto de dados você quer perder, com a NetApp você vai voltar em apenas alguns segundos. Tá? Depois, se alguém tiver curiosidade, eu mostro um vídeo de recuperação de uma base de 2 terabytes feitos no Mercado Livre na Argentina. Tá? 2 minutos e 20 segundos. Que níveis de proteção que a NetApp proporciona a vocês? Então, eu posso fazer backup local, a NetApp chama isso de snapshot. Eu costumo brincar que snapshot é igual todo mundo ir em grupo para os Estados Unidos a primeira vez. Você abre o menu, o primeiro olha, não entende quase nada do que está vendo, mas aponta alguma coisa e pede. O segundo, já que o primeiro teve esse trabalho, me too. E todo mundo descobre o que realmente pediu quando a comida chega. Eu venho aqui e falo, a NetApp tem snapshot. A MC vai subir nesse palco e vai falar, a MC tem snapshot. A Hitachi também tem, a IBM também tem. A Dell também tem. Todo mundo tem snapshot. Por que o snapshot da NetApp é melhor? Primeiro que o meu snapshot ele é intrínseco no meu microcódigo. Eu faço ele todo o tempo. Vocês usem ou não. Eu aponto diversos clientes que têm políticas de backup tão agressivas quanto backups de 15 em 15 minutos. Mercadolivre.com. 24 backups de 85 instâncias de Oracle, retenção das últimas 24 horas, GIAP, que é um data center para pequenas prefeituras. Beleza? Se alguém teve ver, a Revlon falou que atingiu 6 noves, 13 segundos de parada no ambiente deles, com storage da NetApp. Tá? E uma empresinha de petróleo aí que está bastante na mídia, Petrobras mantém 50 semanas de backup em disco. Tá? Só com storage da NetApp para poder fazer isso. Replicação de dados, nós temos replicação de dados, né? Você tem um site primário e um site secundário, tudo que grava no primário automaticamente vai para o secundário.
e a hora que o seu DBA, sem querer, apaga uma tabela no primário, também apagou no secundário. Aí, com sorte, você é um cliente da NetApp e tem um backup local para recuperar a sua base de dados. Beleza? A controladora, você também perdeu acesso ao seu dado. Então, vou colocar 2 controladoras num storage só. Então, qualquer coisa que acontecer, os seus dados sobrevivem. Porém, se você perdeu o acesso, ou de alguma maneira você perdeu o seu data center, automaticamente você já perdeu os seus dados também. Então a NetApp falou, por que a gente não separa toda essa duplicação em até 200 quilômetros? Então hoje, se alguém tiver a curiosidade de entrar no site do Itaú BBA, está sendo hospedado por um site, por uma solução dessa. Todo mundo que compra um remédio da Novartis, a Novartis é nosso cliente de MetroCluster. Beleza? Então, tudo que você cria num site, automaticamente já está replicado do outro lado. E você ainda pode fazer, como a ISO 27000 solicita, criação de um terceiro data center. Então, você tem seus dados em 3 sites separados. Qualquer coisa que acontecer com esse site, com esse storage de fonte aqui, automaticamente a réplica vai para o site secundário, sem nenhuma intervenção humana. Por isso que a gente fala que essa é a única solução do mercado completamente dedicada à continuidade do negócio. Vamos lá? Por que o snapshot da NetApp é tão eficiente? Primeiro, o storage da NetApp ele nunca sobrescreve os dados, como a EMC faz, como a Hitachi faz, como qualquer outro fabricante faz. Então, eu simplesmente, a hora que eu vou gravar um dado novo, eu procuro uma área livre no meu storage e gravo um dado novo. Aí vamos dizer, começou a gravar no meio da tarde, o seu DBA liga e fala, olha, eu vou fazer o último teste e eu preciso de uma imagem real do banco de agora. Você vai lá, tira um snapshot, a gente chama isso de flex clone, né? Você transforma aquele snapshot em uma imagem que pode ser lida e gravada, read-writable, e fornece para o seu DBA. Com essa solução, a NET, o mundo é dos nets, economiza 1.4 petabytes de storage. Cada um dos desenvolvedores deles tem a sua própria imagem para fazer a brincadeira deles, para fazer o desenvolvimento, para fazer os testes, sem comprometer o resto da equipe, sem comprometer o resto do ambiente de testes. Uma outra empresa, uma tal de SAP, também faz testes dessa maneira. Tá bom? Então vocês veem aqui, eu tenho simplesmente 3 imagens integrais dos seus dados, 3 backup, imagens diferentes, e eu consumi apenas pouquíssimos blocos de diferença. Um clone, ele consome 0%, desde que você só faça a leitura naqueles dados. Eu não preciso de espaço adicional nenhum. Beleza? O que é a NetApp? Vou falar um pouquinho da NetApp. A NetApp, ela está em número 34, segundo a Forbes, das empresas mais inovadoras do mercado. É claro, a gente aqui do Brasil, a hora que eu olhei número 34, falei, cara, número 34? Aqui no Brasil, ou você é o campeão, ou você não é. O segundo colocado é o último, depois o primeiro. Você não tem função nenhuma. Aí, catei a lista. Que é o número 33? Não tem nada a ver com a nossa área. Que é o número 32? Nada a ver com a nossa área. 30, 29, 28, 27, 26, 25. E fui subindo. Nenhum fabricante de storage ou da área de tecnologia está à frente da NetApp. Então, cara, olha, com muito orgulho a gente fala todas as nossas apresentações. A NetApp é o número 34. E 85% da lista das 100 maiores empresas inovadoras da Forbes são clientes da NetApp. E só estão lá porque são clientes da NetApp, porque se não fosse, estava do 101 para baixo. Tá? Aqui está o link, né? Vocês podem consultar. Claro que esse link, essa ordem se renova todos os anos. Esse aqui é de 2012. Isso aqui é a história de inovação que a NetApp trouxe. Então,
Em 92, a NetApp foi a primeira empresa a fazer um appliance NAS. Até aquela época, você colocava um servidor com storage para poder fazer o NAS. Tá? Serviço de arquivos. Em 93, foi o primeiro appliance já NAS, tudo junto. Você podia ler tanto de um servidor Windows, quanto do servidor Linux, ou Unix, ou AX, qualquer fosse a plataforma do servidor, exatamente o mesmo dado. Eles estão compartilhando os dados. Em 2000, a NetApp já tinha uma solução de replicação. E a hora que eu falo replicação, não é igual de outros fabricantes que você faz. Você compra o síncrono ou você compra o assíncrono. Se você se arrependeu no meio do caminho, você vai lá, pega a sua carteira, pega o check-in, preenche e compra outra licença. A hora que você licencia o Snap Mirror, né, a replicação da NetApp, já licenciou ele em toda a sua plenitude. Então, eu estou licenciando síncrono, assíncrono ou semissíncrono. Em 2002, a NetApp foi a pioneira a ter um storage totalmente unificado. Então, SAN e NAS, exatamente na mesma controladora. Então, você está usando uma porta Fiber Channel, a porta do lado está lendo NAS, está lendo arquivos. Em 2004, foi a primeira empresa a trazer a tecnologia de Fin Provisioning e FlexClone. Fin Provisioning é aquela possibilidade de, no storage eu não tenho a capacidade que eu estou falando para o servidor, mas o servidor acha que no storage tem. Beleza? Então, isso aqui para grandes data centers, as empresas vão lá e contratam 1 terabyte, está consumindo 20 GB lá dentro. Está pagando 1 terabyte todo santo mês. E com a tecnologia da NetApp, eles estão colocando 980 GB de lucro no bolso todo mês. Tá? Em 2007, a NetApp trouxe a deduplicação para o mercado. É claro, a NetApp é empresa de engenheiros, como todos nós aqui, né? Então, nunca foi aventureira, sempre coloca as coisas e vai liberando aos poucos. Então, quando começou a deduplicação, a gente fazia primeiro para discos dedicados a backup. Depois foi vendo que não tinha grandes impactos, liberou para dados não produtivos, para ambiente de desenvolvimento. Depois viu que realmente não tinha impacto, aí liberou de uma vez, liberou para todo mundo. Qualquer dado dentro do storage da NetApp pode utilizar a tecnologia de deduplicação. Aí, cara, vocês ficam me olhando com essa cara, né? Quanto que traz de vantagem? Em ambientes virtualizados, tanto faz ser com VMware, com Citrix, com Hyper-V, a NetApp garante no mínimo 50% de economia de storage. Então, tudo que de outros fabricantes vocês vão comprar 100 terabytes para armazenar suas máquinas virtuais, com a NetApp vocês vão comprar no máximo 50. Se precisar de mais que isso, a NetApp vai dar storage de graça para vocês. Faz 4 anos que eu estou lá, nunca vi sair um único disco de graça lá de dentro. A gente atinge números fantásticos em ambientes virtualizados. Em 2012, a NetApp foi a primeira a ter uma solução de scale-out, onde a hora que falta performance para o seu ambiente, eu coloco uma outra controladora do lado. Não preciso migrar dados, não preciso parar suas aplicações. E fez isso para qualquer protocolo, não é só para NAS, não é só para ambientes de dados extremamente sequenciais, é para qualquer dado, qualquer tipo de dado. A NetApp fez isso em 2012. Em 2012 também, a NetApp comprou uma empresa chamada LSI, que era uma parte da Ingênio. Claro que todo mundo olha assim e fala, não, cara, eu não conheço nenhum desses nomes. Mas ela era revendida por Silicon Graphics, por Dell, por IBM, por HP, várias empresas revendiam esse tipo de storage. Ele veio para a NetApp, para algumas soluções extremamente específicas. Beleza? E em 2003 a NetApp, com esse scale-out, trouxe a possibilidade de vocês terem infinitas quantidades de conexões. Então hoje a NetApp permite vocês terem até 48 portas 10 gigabits por segundo para ler um determinado arquivo de vocês, que tem muita concorrência. Tudo isso a gente faz com o storage da NetApp. Beleza? Temos uns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta?